Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Nostalgia, sejam todos bem-vindos a esse canal e já chegamos na metade do ano, já chegamos em junho e eu acho que eu já falei isso nos vídeos anteriores, mas o tempo tá passando depressa demais. Pra mim, desde 2020 que aconteceu tudo aquilo naquele ano, o tempo tá passando depressa demais. E eu venho aqui com as mídias que foram encontradas no primeiro semestre desse ano, então as próximas mídias encontradas, mesmo que seja um dia depois de eu postar esse vídeo, ou quem sabe no mesmo dia, eu falarei depois no próximo vídeo. Aqui eu selecionei as mais comentadas, as mais impactantes. É claro que não dá pra falar de tudo 100%, mas se você tem uma mídia em específico que você gostou muito que foi encontrada nesse ano e eu não mencionei aqui nesse vídeo, você pode comentar aqui embaixo à vontade, ok? Dados os recados, bora para o vídeo. Bora falar de Chaves! Sim, mais mídias de Chaves que foram encontradas nesse ano, ainda bem. Será que ainda teremos mais alguma coisa relacionada a Chaves até dezembro de 2025? Eu espero que sim. Ou também a respeito do Chapolin, tá valendo. Geral aqui já sabe que Chaves contém vários episódios perdidos e que conforme os anos vão passando, alguns são encontrados, outros ainda nós estamos aguardando. Alguns episódios não são perdidos no Brasil, nós encontramos com a dublagem PTBR, mas nós não encontramos com as vozes originais. É uma história bem maluca, eu já falei aqui no canal a respeito disso, mas pra quem gosta do tema, o canal Vila do Chaves, o canal do Lucas Nauta também já abordaram esse assunto, então nem preciso dar muitas explicações aqui, né? Bora logo falar a respeito das mídias encontradas. Começando pelo episódio Seu Madruga, o Fotógrafo. Esse episódio era um episódio perdido, nós não encontramos ele dublado em lugar nenhum, mas o que aconteceu? Encontraram esse episódio que foi gravado de uma emissora em uma fita Betamax, isso em 1982, e esse episódio em questão foi exibido em uma emissora colombiana, que é a Ingravision, e a partir dessa gravação que a mídia foi encontrada. É claro que não está dublado, não tá na melhor das qualidades, mas é um grande achado, convenhamos. E mais uma vez, aqui eu estou falando de uma forma resumida. Tem também o caso do episódio Como Pegar um Touro à Unha. Segundo relatos, esse episódio não era exibido desde 1992, nem no Brasil e nem no resto do mundo. Esse episódio é um episódio perdido mundial que a Televisa, por algum motivo, não disponibiliza mais. E ele só existe no Brasil. Muito bom. E o que muitas pessoas relatam é que ele foi exibido uma única vez no SBT nos anos 90, e aí alguém gravou, postou no YouTube, mas não estava na melhor das qualidades. Vou ter medo de uma o quê? De uma dama. Mas agora há pouco, o SBT resolveu pegar esse episódio que estava engavetado e exibir outra vez. Sendo assim, nós temos esse episódio. Na verdade, não é que era uma mídia perdida mesmo, mas agora nós temos esse episódio em uma ótima qualidade, porém dublado. Agora eu vou falar de um episódio do desenho Oswald o Coelho. E o nome do episódio é Eu não posso terminar de falar isso aqui. Shake. Quem entendeu, entendeu. E se você não entendeu, entenderá melhor agora quando eu explicar o plot do episódio. Tudo começa com o Oswald e a sua namoradinha, a Hortência, que estão passeando em um campo de flores. E ao chegarem à casa dela, ele pede a sua amada em casamento. E aí ele já começa a imaginar o futuro dos dois juntos. Tadinho. Ele imagina eles tendo filhos, casando e tudo mais. Porém, digamos que ela não aceita o pedido dele. O Oswald fica com o coração partido e ele não vê outra opção a não ser, sim, acabar com tudo. Game over. Entendeu? Por isso que o nome do episódio é aquele mesmo. E aí ele vai atrás de uma maneira para dar um fim. Tem um personagem que puxa uma corda para içar um cofre até o alto de um prédio e ele enxerga isso como uma oportunidade. Sombrio esse episódio, né? É claro que não dá certo. Ele tenta mais uma vez, também não dá certo.
É claro que no final do episódio, né, não acaba de uma forma triste. Ele não termina com tudo, ele salva a sua amada de uma situação perigosa, e esse episódio em específico se tornou uma mídia perdida. Mas em 2019, um rolo de filme contendo esse desenho foi encontrado por Ray Langston. E segundo ele, esse episódio existe quase completo e com trilha sonora. E agora ele também está disponível na internet. Segundo David Gerstein, a sequência focada no Oswald tentando dar um fim em tudo foi inspirada parcialmente em uma história em quadrinhos do Mickey, Mr. Slicker and the Egg Robbers. Achei isso aqui pesado, e vocês? Outro caso que marcou bastante agora em 2025 foi que encontraram o episódio piloto do Thomas e seus amigos, episódio esse chamado Down the Mine, que é de 1983. A história, na verdade, começa em 1979, quando Britt Allcroft adquiriu os direitos para produzir episódios baseados na série do Thomas, e seriam episódios que seriam exibidos em uma emissora de televisão. Ao todo foram 2 anos pesquisando animadores e testando técnicas para descobrir qual seria a melhor forma para eles produzirem essa série. Se ela seria uma animação clássica, ou em stop motion, ou uma animação CGI. A gente sabe que hoje em dia tem ainda os episódios de Thomas e tem a animação em 2D, tem a versão em CGI e temos essa clássica versão aqui. Quem assistiu Discovery Kids Raiz se lembra muito bem. Thomas e seus amigos. A seguir, aqui, no Discovery Kids. Decidido a forma que seria produzida a série, foi feito um episódio piloto que contava com um orçamento baixo, que serviu para apresentar o Thomas para as várias emissoras do país na década de 80. Segundo David Mitton, que também participou da produção do Thomas nessa época, disse que originalmente o Thomas estaria acoplado a vários vagões. Detalhe esse que foi alterado. E olha que doido, Britt Allcroft hipotecou a sua própria casa para financiar a produção do episódio piloto. É isso que eu chamo de coragem. O piloto ficou pronto em 3 semanas e foi exibido na ITV, e parece que durante todo esse tempo ele estava arquivado, alguns consideram como perdido, porém, agora em maio de 2025, fizeram uma restauração desse episódio piloto que está no canal oficial do Thomas no YouTube. Eu achei esse caso meio sinistro, por isso mesmo eu resolvi mencionar ele aqui no vídeo. Aqui eu tô falando de um programa de televisão lá dos Estados Unidos, chamado The Tonight Show with Jay Leno, que era um talk show sempre exibido à noite, sendo apresentado pelo comediante Jay Leno. Foram mais de 4.500 episódios exibidos, e você encontra vários deles na internet, mas um em específico, muitas pessoas buscavam e não encontravam em lugar nenhum. É tipo a gente com o programa do Ratinho. Tem umas matérias que até os dias de hoje a gente tá atrás pra encontrar, porque era cada coisa que acontecia naquele programa. Mas enfim, bora focar no episódio desse talk show americano que finalmente foi encontrado agora em 2025. E por que as pessoas buscavam tanto por ele? Para isso, explicarei o contexto para vocês. Lá por volta de 2000 a 2001, a Califórnia enfrentava um problema com o apagão. Vocês lembram quando aconteceu o apagão no Brasil, em várias cidades brasileiras? Então, só que aqui era na Califórnia também, né? E o Jay Leno, bem nessa época dos apagões, decidiu que o episódio que seria filmado naquele dia seria filmado enquanto o apagão estivesse acontecendo. A gente vai iluminar isso aqui com vela, com lanterninha, mas vai acontecer. O tal episódio é o episódio 2081, que é conhecido pelo nome Unplugged, que foi filmado no estúdio da NBC em Burbank. E nesse programa tivemos um convidado especial que foi um mágico que se chama Arsênio. Sim, esse é o nome do mágico. E ele realizaria aquele clássico truque de você cortar uma pessoa ao meio, né? Entra uma pessoa dentro da caixa, é cortada ao meio, aí você fica, a pessoa foi cortada ao meio, aí depois abracadabra e taram, a pessoa está lá novamente, não foi cortada. Para isso, eles chamaram uma moça que estava acompanhada do mágico, que seria cortada ao meio. Então ela foi lá, se deitou dentro da caixa, e quando o mágico começou a cortá-la,
dela, a mulher começou a gritar, falando que tinha sido cortada. E aí, quando isso aconteceu, deram os comerciais. E na época, o pessoal que assistiu aquilo ficou bem perturbado da cabeça. Wait, get Johnny Cochran on the phone, somebody. Se eu já achei meio pesado aquele dia lá no Ratinho, que o truque com o fogo não deu certo, imaginem essa situação aqui. Tem as pessoas que acham que o incidente foi real e aquelas que não foi real, foi só uma encenação da moça. Talvez pra dar engajamento, chamar atenção, sei lá. Lembrando que o cara também, o Jay Leno, era um comediante. Mas muita gente acha que o incidente foi real, porque o tipo de comédia que o Jay fazia não era aquela comédia assim mais ácida, ou que contasse com esse tipo de coisa, sabe? Mais impactante. Muitas pessoas acreditam sim que a mulher se feriu com a mágica e que por isso deram lá os comerciais pra coisa não ficar pior, né? E a NBC também nunca mais reexibiu esse episódio após o dia 3 de setembro de 2001 por conta desse acontecimento. Mas no dia 24 de fevereiro de 2025, o episódio completo foi carregado no YouTube e também está disponível no Internet Archive. Jumper and Singing Simon foi uma série educativa americana lançada em VHS para crianças em idade pré-escolar. Ela foi criada em 88 por Sean Johnson e o programa contava com um sapo falante, que era o Jumper, o seu amigo Simon, que era um humano, uma pessoa, e era isso, era mais uma série educativa, com musiquinhas infantis, e lá em 1990 criaram um programa infantil baseado nessa série, que se chamava Echo, You and Simon Too. Mas podemos dizer que esse programa caiu bastante na obscuridade a ponto de que ninguém mais se lembrava dele. E parece que lá na gringa começou uma busca por esse programa e muitas pessoas tinham memórias dele, mas nem sabiam que se tratava desse tal Jumper. Não tinha nada disponível a respeito dele na internet, a não ser os relatos das pessoas que se lembravam de um programa infantil. Do you know rap? Well, this is the food rap. Carrots, beans, and bread, strawberries and cherries all covered in red. Big and scary, smiley and hairy. Até que em abril de 2025, fizeram o upload de uma fita VHS dessa série, que foi encontrada e publicada pelo El Supersonic Q, que pra quem não sabe, é um youtuber bem popular que fala a respeito de mídias perdidas. O trabalho dele é muito bom também na internet, mas apesar de tudo, é também explicado que não há nenhuma evidência de que esse programa foi exibido na TV. Talvez tenha sido sim um projeto, alguma coisa parecida, mas ninguém sabe até hoje se isso de fato foi exibido em alguma emissora lá dos Estados Unidos. Outro caso muito marcante de 2025 foi que encontraram o piloto da série Família da Pesada, série essa criada por Seth MacFarlane, que teve estreia em janeiro de 99, mas antes da sua estreia, claro, foi criado um episódio piloto que tinha ao todo 16 minutos e que nunca foi ao ar em emissora nenhuma. Piloto esse que foi produzido em 1998, e nele, claramente, nós podemos ver muitas diferenças entre o resultado final, o piloto e o resultado final. E aqui eu me refiro à primeira temporada, porque a gente sabe que Família da Pesada, se a gente pega uma temporada mais recente e compara com a primeira, a gente nota várias diferenças. Mas entre o piloto e a primeira temporada também existiam várias, que eram mais ligadas à aparência dos personagens. Então os personagens eram vistos com roupas diferentes, o design de alguns personagens era meio diferentinho também, e a Fox deu apenas $50 mil para que criassem esse piloto, sendo que a maioria dos pilotos, que tinham por volta de meia hora, custavam $1 milhão. Então, poxa, fez milagre, né?
fez milagre com $50 mil. Ao todo foram 6 meses para produzir esse piloto, que também foi produzido com a Jim Kishan Productions. Tanto é que essa tal de Jim Kishan queria assumir todo o crédito pela criação do piloto, e inclusive entrou com uma ação judicial contra a Fox e o próprio criador do Family Guy, e que não deu em nada, né? No final o processo foi arquivado em 2000. Não havia muita coisa relacionada a esse piloto na internet ou em lugar nenhum. Haviam algumas capturas de tela, haviam artigos falando a respeito desse piloto e alguns trechos deles poderiam ser encontrados em uma entrevista. Eram essas as informações que nós tínhamos, até que foi descoberto que o piloto completo de 16 minutos estava no site pessoal de Robert Paulson. O Rob estava no meio desse projeto como um dos membros da equipe de pintura. Bem provável que por causa disso ele tinha uma cópia do piloto com ele em casa. O piloto foi adicionado em seu site lá por volta de 2022 e só 3 anos depois que ficamos sabendo disso. E falando mais a respeito dessas animações adultas, quem se lembra de Drawn Together, ou A Casa Animada? Essa série animada foi criada pelo J.V. Jesser e Matt Silverstein, que era exibida no Comedy Central, de 2004 a 2007. Essa foi a sua exibição original. E lá por volta de 2003 criaram um piloto da série para servir de divulgação, para apresentar às emissoras, mas até então não existiam muitas informações a respeito dele. Ele foi apresentado a essa emissora, ao Comedy Central, e o projeto foi adiante. Claro que por ser um piloto, aqui também nós tínhamos uma animação mais barata, que foi feita em Flash. Alguns personagens também contavam com um design diferente, coisas assim que são esperadas de um episódio piloto, né? E não havia muita coisa dele a respeito na internet. Tudo que tinha era uma filmagem do piloto, que era um clipe, mas não tinha áudio, que na verdade era um documentário dos bastidores dessa animação, que você encontrava em um de seus DVDs. É especulado que muita gente que trabalhou nesse piloto não gostou do resultado, e por conta disso que a gente não via nada dele em lugar nenhum. Não queriam que ele fosse completamente divulgado, mas em março de 2025 o próprio Matt Silverstein postou o piloto completo em seu canal no YouTube. Eu já falei a respeito desse caso quando eu fiz um vídeo falando a respeito de jogos perdidos, mas agora nós temos uma atualização para o jogo Big Brother, jogo esse desenvolvido pela mídia X no final da década de 90, que era baseado no livro 1984 de George Orwell. O jogo seria praticamente uma continuação do livro. Ele foi apresentado na E3 de 98 e tinha lançamento previsto para o mesmo ano, mas aconteceram vários atrasos e por razões desconhecidas, o jogo foi cancelado. No jogo, você controla o personagem Eric Blair, que precisa resgatar a sua noiva da polícia do pensamento por meio de 12 níveis. Alguns acreditam que o motivo do cancelamento foi que a mídia X perdeu os direitos do título Big Brother, mas agora, no dia 1º de março de 2025, encontraram uma versão do jogo, que é de 4 de janeiro de 1999, que foi publicada no Internet Archive. Segundo o Chad Troll, que foi quem fez o upload desse arquivo, ele diz que se tratava de uma demo do jogo, mas que nele também encontramos outros níveis nos arquivos. Olha, gente, esse ano está sendo o ano dos pilotos, né? Parece que cada ano tem algo que ganha mais destaque. E para mim, 2025 são os pilotos de desenhos animados. Aqui temos mais um piloto que foi encontrado, dessa vez do desenho A Monstros, ou A Real Monsters, série que era exibida na Nickelodeon de 94 a 97, produzida pela Classic Chupo. A história começa em 1993, quando a produtora fez um episódio piloto para apresentar para as demais emissoras. E antes desse ano, antes de 2025, nós não tínhamos tantas informações a respeito dele. E tudo mudou no dia 15 de fevereiro de 2025, quando lá no subreddit Cartoons foi postado o piloto completo. Quem postou foi o usuário Oprah Window, que segundo ele conseguiu esse arquivo com um amigo online. E depois parece que usaram inteligência artificial para deixar numa qualidade melhor. E para quem tem curiosidade, ele está completo no Internet Archive.
Astro Code foi um jogo de puzzle desenvolvido pela Finsbury Software, que foi lançado para ZX Spectrum em 1984. Embora seja um jogo bem obscuro, ele foi mencionado em uma revista que falava a respeito de informática e em mais outra que se chamava ZX Computing. Até os dias de hoje não sabemos quantas cópias desse jogo foram vendidas, ou se ele foi lançado apenas no Reino Unido, se foi lançado em outros países, mas em janeiro de 2025, um usuário da internet chamado The Plob Father conseguiu encontrar o jogo, que foi carregado no Internet Archive. E lá vamos nós com mais um piloto encontrado nesse ano, dessa vez o piloto de Star versus as Forças do Mal. Pra quem não sabe, antes da sua estreia na Disney, fizeram um episódio piloto que foi produzido em 2009, que a princípio foi feito para a Nickelodeon. Então chegaram lá, mostraram o episódio piloto, mas a dona Nickelodeon simplesmente rejeitou a ideia. Depois chegou a Disney, viu o potencial, e aí lá o desenho sim recebeu a sua estreia, seus episódios, mas até então esse piloto estava perdido, isso até janeiro de 2025, quando ele foi postado na internet. O Segredo da Grande Estrela do Super Mario 64, parcialmente encontrado. Essa história começa lá em agosto de 2007, quando um usuário do YouTube chamado Lotus Man enviou um vídeo chamado Super Mario 64 Big Star Secret, ou O Segredo da Grande Estrela de Super Mario 64. E beleza, o vídeo ficou na plataforma até mais ou menos 2011, quando ele foi excluído do canal. E durante esses 4 anos, podemos dizer que esse vídeo ganhou uma certa popularidade. Eu sei que hoje em dia 700 mil visualizações não é tanta coisa, mas em 2007, final dos anos 2000, isso era um número bem significativo, tá? Aqui eu arredondei, mas na verdade foram 698.316 visualizações, e ele era usado para enganar as pessoas, como se isso fosse algo real do jogo. Por isso que esse vídeo se popularizou tanto, porque começaram a postar em fóruns, enviar pro amiguinho, e era tudo por pura trollagem, porque no final o vídeo assustava geral. Segundo Lotus, ele fez esse vídeo usando um editor de níveis, é como se você pudesse editar uma fase no Super Mario, e ele também gravou com o seu celular, um Motorola V3. Só para deixar aquela coisa assim, mais analog horror, e com esse modificador, claro, ele alterou a aparência do Mario, de suas roupas, das fases, deixando assim aquela coisa mais dark, e o vídeo servia para isso mesmo, né, para enganar as pessoas e acabar trollando elas com o susto. Mas passado um tempo eu expliquei para vocês, o vídeo sumiu do YouTube e as pessoas entraram em contato com ele, que não se lembra por qual motivo ele removeu o vídeo da plataforma, mas existe uma teoria de que ele mesmo fez isso porque ele começou a receber umas mensagens de pessoas assim, muito bravas com a situação, que até diziam que poderiam acabar com a vida dele. Tudo isso por causa do jump scare no final do vídeo e porque era tudo uma grande brincadeira. Teve gente que levou pro lado pessoal e queria acabar com a pessoa responsável por esse vídeo. Na descrição dele estava escrito o seguinte: esse vídeo foi feito por puro tédio, e mesmo assim as pessoas ainda querem deixar comentários de ódio. Por isso, os comentários foram desativados. A partir desse cenário, começou uma busca geral pelo vídeo na internet, então foram ver no Internet Archive, mas não tinha nada. Foram em fóruns antigos. Tinha um vídeo de React que se chamava Irmãozinho se assustando, onde você via imagens de baixa qualidade do vídeo. Era possível ver 8 segundos do início e 20 segundos do final. Mas o autor desse vídeo infelizmente disse que não possui mais a versão original do vídeo do Mario, e até então era só isso. Em maio de 2024, encontraram mais alguns fragmentos desse vídeo por conta de um usuário do YouTube que tinha reagido a esse videozinho do Mario, mas tinha deixado seu vídeo privado. Ele fez um reupload do vídeo, com as pessoas agora desfocadas, as pessoas que aparecem nele, e nesse videozinho nós temos 40 segundos do vídeo do Mario, mas a qualidade não está das melhores. E agora, no dia 13 de maio de 2025, um usuário do Discord do Lost Media Wiki, chamado Peter, descobriu mais fragmentos desse vídeo, que são os primeiros 47 segundos dele, que estavam nas pastas temporárias de seu disco rígido. E é explicado que os 4 minutos e 25 segundos
episódios restantes, com exceção dos últimos 40 segundos, que sobreviveram em baixa qualidade, continuam desaparecidos, mas agora a gente tem um pouquinho mais de material a respeito dele. Misericórdia. Gente, e esse caso aqui? Parece um episódio de South Park, mas não é? É a vida real e isso me assusta. O Andrew Show seria um programa amador, uma websérie filmada no Arkansas, que focava em uma criança de 10 anos, que falava a respeito de suas opiniões, relacionadas com aquele movimento que começa com K e termina com K. O nome do programa era Andrew Show, um show para crianças brancas. Agora eu acho que vocês entenderam o contexto, né? Os roteiros do programa não foram feitos pela criança, claro, e sim pelo avô dela, e que também era o líder, o diretor nacional dessa coisa. Esse programa foi filmado entre 2009 a 2011 e ele era publicado no YouTube. Em 2014, esse canal do YouTube foi excluído e todos os 21 episódios também foram deletados. Era o que a gente achava, que era uma mídia perdida e que ficaria perdido. Nem preciso falar da reação das pessoas quando souberam desse caso, né, que esse programa existia. Muita gente ficou indignada mesmo com a situação e antes dos 21 episódios, tinham 4 episódios arquivados. Mas parece que alguém encontrou todos os episódios. Um usuário da Lost Media Wiki carregou todos os episódios no Internet Archive, porque segundo ele, quando a série ainda estava disponível, ele baixou todos os episódios e depois ele colocou isso na internet e é isso. E bom, gente, esse vídeo vai se encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se lembram de mais algum caso, ou tem algum caso em específico que você gostou bastante, pode comentar aqui embaixo, mesmo que seja algo assim mais obscuro e que faz sentido pra você, era uma mídia que você estava buscando muito, você encontrou, você ficou feliz. E agora vamos ver o que será dos próximos 6 meses. Muita coisa ainda vai acontecer, muitas mídias serão encontradas, eu espero que sim, mas dessa vez apenas mídias boas, né, gente? Nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!